Brasil, meu querido Brasil! Está começando mais uma edição do ONews, exatamente o ONews. Vem aqui para te trazer boas informações, análises, opiniões do mercado financeiro, do mercado de investimentos de ativos virtuais ou digitais. Essa semana nós temos muitas perspectivas que chamam a atenção dos especialistas do mercado, principalmente no contexto geopolítico. Tem reunião lá no Alasca entre os Estados Unidos e a Rússia. Será que vem um cessar-fogo por aí? E também tem as pautas da semana passada, principalmente as atas dos comitês de políticas monetárias do Brasil e também dos Estados Unidos. Parece que por lá começa aí redução de taxa de juros. O Brasil ainda não tem perspectiva. Quer ficar mais informado? Quer entender melhor? Então, por favor, fique comigo porque está começando o ONews, o seu boletim semanal sobre as informações do mercado financeiro. Por favor, meu diretor, suba a vinheta. E a gente começa nessa edição falando da semana passada, porque fatores importantes aconteceram na economia, principalmente as atas, os relatórios das últimas reuniões de Comitê de Política Monetária para decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. As perspectivas por lá aumentaram para um corte nas reuniões já marcadas para setembro, exatamente, com a possibilidade de ter ainda mais 2 cortes até o final do ano, além dessa de setembro. Criou uma boa expectativa e aqueceu o mercado. As bolsas corresponderam a uma semana bem interessante nos Estados Unidos. E também as bolsas principalmente Europa, a Ásia, tiveram ali bons rendimentos. Aqui no Brasil, as bolsas teve alguns dias ali de queda e o principal deles foi o dia do balanço, divulgação do balanço da Petrobras. Até porque as ações da Petrobras, os tickers PETR3 e PETR4, a Petro 3 e Petro 4, o que acontece? São 2 tickers que representam quase que 10% do Ibovespa. Então, como os analistas, após o resultado, não gostaram das políticas estratégicas e também da distribuição de dividendos, eles acabaram aí respondendo, a resposta dos analistas sobre a avaliação do balanço não foi positiva e as ações chegaram a cair na casa de 6% naquela semana, na semana anterior. Mas o fato é que por aqui a nossa política econômica também não tem perspectiva de redução de taxa de juros. Isso também preocupa muito os analistas. Por quê? Porque nós começamos a entrar numa esfera onde, para se bater a meta inflacionária, não pode mexer muito em taxa de juros, que está em 15%. E essa perspectiva, vide relatório Focus, acompanhe o relatório do Banco Central Focus, ela já vai se estender para janeiro, perspectivas para janeiro ou fevereiro de uma possível redução na taxa de juros básica do Brasil. Essa é uma perspectiva muito interessante que a gente tem que acompanhar. Ainda na semana passada, o presidente Donald Trump, na sexta-feira, venceu o prazo que ele deu ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre o cessar-fogo contra a Ucrânia. O fato é que os presidentes conversaram e marcaram para essa semana, no dia 15, no Alasca, um encontro que pode definir, sim, um possível cessar-fogo. A semana começa com uma boa perspectiva nos mercados, de uma maneira global, numa economia, digamos, numa visão global, começa com boas perspectivas em virtude dessa possibilidade do encontro dessas duas nações para definir a situação de um cessar-fogo, um possível cessar-fogo. E essa semana também, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele vai falar num evento, principalmente sobre a questão de política econômica no Brasil, taxa de juros, inflação, ele deve comentar sobre isso e também falar sobre os impactos aí também, a pauta dos impactos da IOF dentro das operações financeiras dentro do Brasil, destaque aí para a questão de crédito, juros altos e a IOF maior também, isso deixa o crédito, torna o crédito mais caro ainda, o custo do dinheiro no mercado mais caro ainda no mercado brasileiro. Esse é um ponto que é de grande expectativa para a semana. Lá nos Estados Unidos saem 2 indicadores importantes. Primeiro, aquele que demonstra o índice de produção e o índice de consumo, exatamente. Aquele que mensura a inflação da produção e a inflação também do consumo nos Estados Unidos. Lembrando que esses 2 índices, junto à geração de pós-trabalho urbano, que é o payroll, eles são fundamentais na hora da decisão de taxa de juros lá pelos Estados Unidos.
essa semana serão divulgados esses indicadores. E agora o mercado de ativos virtuais. Vocês têm percebido a escalada de preço tanto do Bitcoin e BTC quanto do Ether da Ethereum. O Bitcoin chegou a atingir aí mais 122 mil no final de semana de dólares, né, no seu preço unitário. Isso fica muito caracterizado em virtude da participação, a entrada nas últimas semanas de investidores corporativos, organizacionais. Aqueles que têm um poder de compra, né, maior que os tradicionais que compram, como nós, né, pessoas físicas, enfim. Esses aporte maior de capital e também os ETFs, que compraram muito Bitcoin também na semana passada e retrasada, fizeram com que ele criasse essa força compradora que vai escalando o preço para crescer. Já pelo Ethereum a mesma coisa. O ponto do Ethereum, ele vem ganhando, ele vem acompanhando a escalada do Bitcoin, e uma vez que é um ativo, né, dentro de uma rede de pagamentos, cresce e fortalece ainda mais a ideia dos ativos sendo instrumentalizados dentro dos formatos e soluções de pagamento. E ele ganhou essa escalada acompanhando o Bitcoin, se firmando e atingindo ali um patamar acima de 4 mil, coisa que não se via desde 2024, o Ethereum acima de 4 mil dólares. Olha que bacana. Mais notícias também importantes. Tradicional para o digital. A BlackRock anunciou também na semana passada que além dos ETFs de Bitcoin e de Ethereum que ela já emitiu, né, que ela já comercializa lá nos Estados Unidos, ela vai entrar com um pedido para a SEC, que é a CVM, né, o órgão regulamentador do mercado de capitais norte-americano. Ela vai entrar com um pedido para um ETF de Solana e XRP, outros dois ativos também que têm ganho destaque aí dentro desse processo de crescimento dos ativos digitais no mercado e na economia global. Por isso, fique sempre atento a essas informações, pega o insert para você cuidar melhor do seu dinheiro, exatamente. Não deixe o ONews apenas aqui sozinho falando, vai entender melhor, vai compreender melhor essas informações e pratique, porque eu tenho certeza que com essas informações, o entendimento melhor seu e praticando, você com certeza cuidará melhor do seu dinheiro. E eu te encontro na próxima edição do nosso ONews. Até lá!